O município de Águas de São Pedro fica a 180 quilômetros de distância da cidade de São Paulo. As coordenadas são: latitude 22 graus, 35 minutos e 58 segundos sul e longitude 47 graus, 52 minutos e 34 segundos oeste. Águas de São Pedro é o menor município do país. Na área urbana de 4 quilômetros quadrados vivem 2.613 habitantes. Sem indústria e sem zona rural, o turismo é o motor da economia de Águas de São Pedro. Uma cidade como essa, que nós estamos aqui, isso é possível de ser visto com um pouco mais de clareza, porque talvez as relações sejam um pouco menos complexas do que em sociedades muito grandes, né? O que esperamos ver com mais clareza aqui em Águas de São Pedro, aproveitando a pequeneza da cidade, é a concepção de sociedade que aparece na obra de Durkheim. Aqui funciona como um laboratório de observação das relações sociais. Já já voltaremos à simpática Águas de São Pedro. Antes, receberemos em nosso encontro presencial um dos mais importantes sociólogos brasileiros, Gabriel Kohn, da Universidade de São Paulo. Você já conhece Gabriel Kohn do programa sobre Karl Marx. Veja o que ele respondeu quando perguntamos qual é a importância de Durkheim para a sociologia. Ele se considerava o homem da sociologia, né? O criador, praticamente, o homem que botava a ordem na casa. Quando ele começou seu trabalho, isso significa na virada do século XIX para o XX, havia montanhas de autores propondo análises da sociedade, propondo uma ciência social. É o homem que atribuía a si a capacidade de dizer sociologia é isso. O que significava na cabeça dele, sociologia é a ciência dos fatos sociais. E na cabeça dele, fatos sociais é tudo aquilo que, por via do modo como os homens estão relacionados numa sociedade, se impõe a eles, como ação que eles têm que realizar, sob pena de ficar fora do conjunto. Para ver Águas de São Pedro pelos olhos de Durkheim, é preciso buscar os fatos sociais. Fato social é tudo aquilo que é um construto humano e que são formas de agir, de pensar e de sentir que se impõem aos homens como algo exterior, portanto algo que não nasce com eles, não brota de um sentimento interno, que se impõe exterior e que exerce uma certa coerção. Opa! O professor Kohn já tinha dito isto. O fato social se impõe aos indivíduos, de acordo com a concepção de Durkheim. Fatos sociais é tudo aquilo que, por via do modo como os homens estão relacionados numa sociedade, se impõe a eles, como ação que eles têm que realizar, sob pena de ficar fora do conjunto. Se usarmos a definição de Durkheim, as leis são fatos sociais. As leis impõem ações a cada um de nós. Não roubar, não aceitar suborno, não passar no sinal vermelho. Quem não segue certas leis é posto para fora da sociedade. Por isso, a pesquisadora Raquel Vaz, da Universidade de São Paulo, levou a equipe da Univesp TV à Câmara Municipal de Águas de São Pedro. O legislativo, para ele, é como se fosse a instância reflexiva da sociedade. O que isso quer dizer? A sociedade, no seu conjunto, elabora representações coletivas sobre o que é o bem, sobre o que se deve fazer, sobre o que se deve desejar. E essas demandas, elas devem chegar nessa instância mais racional, que é a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores. O que quer dizer que é o fato de ser uma instância mais racional? Significa que as demandas chegam aqui e elas são discutidas. E a própria discussão já é um elemento de racionalidade, porque as pessoas expõem essas demandas, expõem essas ideias, têm sempre posições contrárias. E é nesse processo de discussão, de deliberação, que se chega a uma ideia mais clara sobre aquilo que deve ser votado e ser transformado em lei. Quer dizer, a lei funciona como um mecanismo para orientar as ações dos homens.
ele tinha sim uma concepção da sociedade, de qualquer sociedade, mas especificamente daquela em que ele vivia, que o componente ideal consistiria no seguinte: idealmente para ele uma sociedade estaria impecavelmente organizada. Forçando um pouco, é quase como de uma associação dos homens em que todos se sintam bem, ao mesmo tempo que obedecem às exigências do conjunto. Então, nessa perspectiva durkheimiana, a escola é importante, porque é lá que as crianças aprendem a obedecer. Por isso, depois da visita à Câmara Municipal, Raquel Vaz levou a equipe da Univesp TV à Escola Municipal de Educação Infantil de Águas de São Pedro. Olha, nós vamos falar, como todo dia a gente fala, das regrinhas. Quais são as palavrinhas que a gente usa? Por favor. E quando você machuca o amigo, o que você fala? Para ele, o sistema educacional tem papel central, porque é o lugar, por excelência, em que os jovens são apresentados às orientações que a sociedade espera deles. A visão deles da educação é a da formação de cidadãos integrados na sua sociedade, digamos assim, disciplinados. O que não significa necessariamente submissos. Durkheim não era um homem avesso a exigências democráticas, mas era um homem, digamos, com uma visão extremamente severa da sociedade. Aliás, é o mais severo dos grandes clássicos. E o material, a gente pode rasgar, pode... Acho que a primeira coisa que me chamou muito a atenção foi na gravação que foi feita há pouco da professora com as crianças. Eu fiquei pensando nas coisas que ele escreveu sobre o processo de educação moral, sobre a importância disso como a primeira etapa de inserção da criança na vida social, que as crianças tinham um grande esforço de corresponder às expectativas da professora. Elas tinham esse grande interesse em aprender as regras, em mostrar que sabiam as regras, mesmo quando falavam coisas que não eram perguntadas. Mas ali, naquele momento, o que importa não é tanto o conteúdo do que está sendo ensinado, mas a formação no espírito da criança, dessa disposição de se integrar ao grupo. Aí a tia Ana fala assim, abaixa o volume, não é? Abaixa, gente, fala mais baixo, não é? Aí a tia Ana eu mexo no volume para baixar esse volume. E a gente pode traduzir isso, que a gente viu, pelo conceito que o Durkheim utiliza de espírito de adesão ao grupo. É um nome que é um pouco estranho, mas o espírito de adesão ao grupo é justamente isso. Você sentir que faz parte de alguma coisa e é uma coisa que você gosta de fazer parte, é algo que te faz bem. Porque ele considera o homem como um ser social e por isso ele realiza a sua natureza na vida coletiva. E isso é uma coisa que traz uma certa satisfação para o indivíduo, porque ele, se vivesse sozinho, para o Durkheim, ele não seria plenamente homem. O que acontece? Você lembra o que acontece? Quando todo mundo começa a falar. Você não entende nada. Isso mesmo, a tia Ana não entende nada. Esse é o princípio dessa vida em sociedade, que significa o quê? Você aprender a respeitar as regras que existem na sociedade, você aprender a amar o grupo do qual você faz parte e é você também começar a aprender a se colocar nesse mundo. Esse já seria o começo daquilo que o Durkheim chama de espírito de disciplina, você começar a refletir sobre essas regras que existem. Quando a professora, por exemplo, perguntava qual é a regra e por que a gente tem essa regra, tudo isso faz parte desse exercício, desse espírito de autonomia que é aprendido desde muito cedo pelas crianças e que faz parte dessa exigência desse mundo moderno, que é de crianças que não apenas sabem obedecer, mas que também sabem o porquê das regras, também sabem questionar, sabem por que seguem aquelas regras. As formas de convivência na sociedade, por serem sociais, portanto também culturais, elas não são naturais. E a tendência espontânea e cotidiana das pessoas é tomar como se fossem naturais. E o processo educativo tem que fazer frente a isso.
Você não pode pensar o teu mundo social, como sendo uma coisa que é dada com a mesma naturalidade de uma árvore, né? Você tem que pensar como uma coisa dinâmica que tem a ver com a tua inserção no mundo, que sempre apresenta alternativas e que as alternativas não são assim simplesmente fantasiosas. Você tem que conhecer o mundo tal como é para poder saber o que é possível. Você tem que dissolver o caráter assim de suposta naturalidade das relações entre os homens para poder se localizar e poder contribuir na formação de novos integrantes da sociedade. Ah, então Durkheim via a escola como transmissora das orientações da sociedade, responsável pela formação do ser social. Portanto, para ele, a educação também é um fato social. O ser social, ele está encarnado nisso que o Durkheim chama de representações coletivas, que são todas as ideias e sentimentos que nós compartilhamos e que estão encarnados, em primeiro lugar, e sobretudo nos códigos jurídicos, nos romances, na poesia, nos ditos populares, na nossa maneira de vestir. Tudo isso diz respeito a esse ser coletivo. E esse ser coletivo, ele de certa maneira está encarnado em cada consciência particular e está em interação constante com o ser individual, mas ele está acima dos indivíduos, tanto nos indivíduos dessa geração, e parte da sobrevivência desse ser coletivo diz respeito ao fato de que ele é transmitido de uma geração a outra através da educação. Émile Durkheim viveu na França de 1858 a 1917. Ele assistiu à Segunda Revolução Industrial e à consolidação do capitalismo na Europa. Foi essa sociedade que Durkheim pensou. A questão que a obra dele procurou responder é: que laços se formam entre os homens e que constitui a sociedade? Eu quero saber o que produz laços. E aí eu não tenho outro jeito senão procurar quais são os imperativos que, pelo fato dos homens viverem uns com os outros, se impõem aos homens. Esses imperativos, ele chamaria de imperativos morais. Moral aí não significa necessariamente uma doutrina das boas ações ou dos bons costumes. Moral aparece no seu sentido mais amplo de costumes e formas de fazer, formas de existir no interior de uma associação qualquer. Tem muito a ver com a ideia de ética. Isso só posso encontrar se eu puder demonstrar que a sociedade não é uma mera agregação de interesses, mas é exatamente um ente moral, um ente capaz de levar os homens a se associarem ao invés de se afastarem. A preocupação grande dele é com o tipo de sociedade que tem a marca capitalista. Durkheim e Karl Marx analisaram a mesma sociedade do século XIX, mas Durkheim tinha uma concepção de sociedade diferente de Marx. No entender dele, e isso diz muito a respeito do modo como Durkheim vê a sociedade, no entender dele, Marx comete um erro que nem era só ele a cometer, mas ele comete de maneira muito forte, que é o seguinte: achar que você pode encontrar na economia a explicação para o modo como a sociedade se organiza. E ele dizia, isso é impossível, porque a economia não tem capacidade organizadora. Veja o caso do mercado. O mercado não é uma forma de organizar a sociedade, pelo contrário. O mercado é dissolvente de relações sociais, ele não é aglutinador. O que eu tenho é que procurar alguma outra fonte de aglutinação, para usar o termo que ele usava, solidariedade dos homens na sociedade. Solidariedade aí significa laços entre eles, não significa necessariamente laços bondosos, digamos, laços entre os homens. A gente é uma equipe com 44 funcionários que vão desde a limpeza, cozinha, monitores, professores especialistas, professor coordenador, secretário e atendente. É como se fosse a pecinha de uma máquina para ela engrenar, né? Então, quando falta uma pecinha, o negócio ele pode funcionar,
mas vai ser mais difícil, entendeu? O ideal é que eu tenha 100% dos funcionários dentro da escola, senão um tem que cumprir a função do outro, aí nenhuma coisa nem outra acaba sendo bem feita. Se não tivesse faxineiro, a escola seria imunda. Se não tivesse o merendeiro, a gente não podia lanchar. E se não tivesse professor na sala de aula, a gente não iria aprender. Esse exemplo cotidiano de solidariedade entre os indivíduos é assunto do livro Da Divisão do Trabalho Social, escrito por Durkheim em 1893. Nesse livro, ele define os termos solidariedade e anomia. Anomia é um termo fundamental nele, exatamente. Literalmente significa ausência de normas, mas não é bem que não haja norma. O que há na perspectiva do Durkheim é que em certos momentos, em sociedades altamente complexas como essa que nós vivemos, o sujeito está exposto a um conjunto pouco articulado de normas e muitas vezes conflitantes. Então ele não sabe para que lado vai, ele não sabe muito bem para que lado seguir. E ele encontraria isso em alta escala na sociedade. E diria, pequenos grupos de convivência dos jovens estabelecem certas normas que colidem com normas da escola, que por sua vez colidem com normas do emprego e por aí vai. Por onde vai se orientar? O jovem, especialmente. Aliás, ele provavelmente viria como o segmento mais penalizado das sociedades contemporâneas, os jovens. Durkheim é um homem preocupado com as instituições mais do que com os indivíduos. Nesse sentido, ele está no extremo oposto ao seu grande contemporâneo Max Weber, né? É o extremo oposto. Quer dizer, enquanto Durkheim olha, mas quais são as formas de organização que se impõem aos homens, os integram e lhe dão referência para agir, o Weber diria, não, eu quero saber quais são as orientações que os homens, os indivíduos, imprimem à situação e como é que na relação entre eles vão aos poucos criando a rede na qual continuarão a interagir. Mas isso é uma outra história que fica para um próximo encontro.